Estamos no tempo das musas e estamos no templo das musas. Museu, templo das musas. As musas, filhas de Zeus, Júpiter, com a memória. Filhas da memória, 9 encantadas que encantam os nossos passos, que nos seguem, que estão sempre ao nosso redor, que nos guardam, que nos inspiram, que nos asseguram que aquilo que já passou permanece no seu templo, no museu, na casa, a elas dedicada. E é às musas que pedimos licença para começar. Nós viemos pelo rio, do rio. Viemos de uma Lisboa de há 100 milhões de anos. Depois chegaram tribos várias, de vários lugares. Vieram fenícios, vieram celtas. A língua, as crenças, os costumes, tudo se foi misturando, tudo se foi moldando à terra, às águas, às geografias de muitas gentes. E depois, um dia, chegaram os romanos. E por isso hoje aqui estamos. Imaginem, estamos na Lisboa romana. Imaginem, estamos sob o domínio do Imperador Augusto. Estamos nos séculos I e II depois de Cristo, que começa a contar quando? Século I depois de Cristo começa a contar quando Cristo nasceu. Quando Cristo ressuscitou. Portanto, ele já tinha nascido há mais tempo. Estamos no I século e no II, depois do Cristo ressuscitar. Estamos na terra da felicidade. Estamos em Felicità Julia Olicipo. Imaginem. Harpas, cítaras, muita música, muita poesia.
água. Muita água. Era muito maior a extensão do rio. Muito maior o espaço ocupado pelas águas. Águas de extrema importância para o povo romano. Pioneiros em canalizações, em pontes, aquedutos, estradas, pontes, em lavagem de mãos, hoje tão populares. A eles devemos. Imaginem termas, banhos públicos, muitos, aonde todos os romanos iam depois do dia de trabalho. Conviver, aí se tomavam grandes decisões políticas, aí se conversava. Higiene e convívio, banhos quentes, águas que tudo curavam. E imaginem, tudo volvia em torno das águas, tudo volvia em torno do Tejo, e aqui mesmo, neste lugar, virado a sul, virado para o rio, o centro de todas as coisas, o teatro, com capacidade para 4.000 pessoas, imaginem, viradas para as águas, para o Tejo, com vista desafogada, sem edifícios, ali todos reunidos. Tudo girava à volta do teatro. Era a propaganda do Império, claro. Era o lugar para agradecer aos deuses, claro. Era o espaço mais democrático, porque todos entravam, de escravos a nobres. Democrático, sim. Vinham as mães de família e as cortesãs, vinham as crianças. Mas não se sentavam todos misturados. Era democrático, mas havia... Sai daqui, escravo. Mas todos entravam. Todos se faziam representar. O circo no Rossio, um templo ao cimo das Pedras Negras, o templo da deusa das deusas, da deusa mãe. Todos pertenciam. Todos faziam da cidade um lugar de comunhão, muitos ofícios, muitas a língua. Como é que falavam? Era um latim de afetos. Era um latim comum. Eram aquilo que as avós ainda hoje dizem nas aldeias, os latinórios. Misturava-se tudo. Línguas, cheiros, ofícios, saberes, crenças profundas, rituais. Contam que lá no templo, ao cimo das Pedras Negras, se prestava culto à deusa das deusas,
Cíbele, Cibele, mãe de todos. É ela que anda puxada por leoa e leão, Atalanta e Hipoménides, assim transformados, para empurrarem a carruagem que anda ao redor do mundo e faz girar todas as coisas ali, macho e fêmea em perfeito equilíbrio, sempre em igual força, ambos pousados aos pés da deusa mãe, deusa do movimento, da roda da fortuna que faz o mundo girar. Ela, cheia de força, cheia de vida, mãe do pai dos deuses, Zeus, Júpiter, que teve muitos filhos. Ela, esposa do tempo, tem na mão tempo e movimento, mas aquele filho que tomou conta de tudo, que em tudo se transformava, que podia ser de todas as formas, assumir o controle do poder de todos os bichos. Ele é que povoou o mundo. Em tudo se transformava e tudo fecundava. Todas roubava. Claro que foi ele que roubou a memória e que fez as musas. E foi também ele que tomou para si a lua, às escondidas. Era Juno, sua mulher, que suportava todas aquelas traições e que via aparecer mais e mais e mais e mais semideuses por tudo quando era lado. Aquela não quis suportar. Júpiter estava tomado de amores por aquela lua que engravidou do menino. Já ia em 6 meses. 6 luas. Até que tudo aquilo teve de ser interrompido. E para que não matassem o menino antes de nascer, Mercúrio teve uma bela ideia, imagina. Retirou-o de dentro da barriga, cozeu-o muito bem costurado à coxa do Deus e o restante da gestação deu-se ali, naquela perna farta e grossa de Júpiter. O restante da gestação, quem o pariu foi ele. Algum dia tinha de ser. Algum dia ele tinha de saber o que é que custava, o quanto custava abrir as costuras todas de um corpo para fazer nascer. E saiu em sangue, pois o Deus sangrou, ou então não sangrou, e de todo aquele sangue nasceu um menino. Era lindo, mas tinha serpentes à volta da cabeça e uns chifres, logo a apontar que seria coisa era Dionísio, Baco, grande padroeiro do teatro, de todos os loucos, de todas as formas,
de todas as transformações. Não podia ser, não podia consentir. Chamaram os titãs que o despedaçaram, cortaram-no em 1000 pedaços, e com aquele sangue do Deus, e com aquele sangue do menino, aquele vermelho todo que foi pingando sobre a terra, desse vermelho nasceram as primeiras romãzeiras, quando abertas, quando se fartarem, saibam que estão a fartar-se do sangue divino de um Deus que nasceu 2 vezes. Foi a deusa mãe que recolheu os pedaços, a avó do menino. Foi ela que recolheu os pedaços de Baco, soprou e o teve à sua guarda, nascido agora 3 vezes. Contam que foi criado numa gruta, alimentado a mel e ambrósia, e tudo a avó lhe ensinou. Contam aqui, nas Metamorfoses, que para falar de Baco, pousam os tiares e os cestos e os novelos deixados a meio, queimam incenso para o invocar. Chamam-lhe Brómio, Lieu, filho do fogo, nascido 2 vezes, 3 vezes, único, a ter 2 mães. Tu, Baco, tens uma juventude inesgotável. Tu és o menino eterno. Tu és admirado nas alturas dos céus como o mais belo. Tu, quando te pões presente, com essas serpentes nos cabelos e esses cornos que te denunciam, tens um rosto virginal. Conquistaste o Oriente até onde a Índia de tez morena é banhada pelo remotíssimo Ganges. Quando caminhas, seguem-te bacantes e sátiros, e o velho ébrio que sustém o corpo cambaleante com o bastão e nem se aguenta bem sobre a garupa encurvada do burrico. Por onde quer que vás, ressoam com o clamor das jovens, os gritos das mulheres e os pandeiros percutidos pela palma das mãos, os côncavos bronzes e as longas flautas de bucho. Foi ele que descobriu a vinha e o vinho, e a avó, com medo que ele se inebriasse de vez, ofereceu-lhe a pedra ametista que protege da loucura da embriaguez. Mas ele andava à solta pelos campos, às vezes trajado de moça. Ele era solto e livre, ele era dos bosques, e ele era perseguido ainda por Hera, mulher de Júpiter, que nunca lhe desceu que aquele tivesse conseguido sobreviver. E foi ela que fez com que Dionísio Baco, chegando à idade da juventude, perdesse totalmente o juízo, olhasse para a avó e lhe dissesse: por muito que me saiba bem estar aqui a fazer girar o mundo, sentado na carruagem, levado por leoa e leão, eu quero ser do mundo, mais mortal do que os mortais. E não era, ele era semideus, ele era Deus. Mas foi, soltou-se, queria provar de tudo, experimentar de tudo, queria transformar-se em tudo como seu pai. E assim foi. E por isso foi acompanhado
Deu-lhe a avó um tutor, um professor, era velho. Ali está. Olhem só para ele. Velho, careca, gordo, sempre prostrado, quase sempre nu. Montava um burrico. Era tido como tolo. Sempre embriagado, mal se sustinha em pé. O grande companheiro de viagem de Dionísio, que de tolo não tinha nada, como o burro em que andava. Ele via muito além. Ele tinha artes de profeta. E os jovens faziam sempre por o embriagar, porque quando ele se encontrava assim, deitado, prostrado, como esta estátua tão bem demonstra, era aí que ele cantava. E dele soltava-se a voz mais preciosa, e era um verdadeiro poeta. Cantava, bailava, contava de toda a criação do mundo e mais além. Ele é que ensinou a Baco as coisas do mundo. Conta Virgílio uma passagem que muitas vezes se repetiu. Dois jovens, tanta vez aconteceu, encontraram Sileno, deitado numa gruta, como sempre bem cheio todo o corpo dos licores de Baco. Da cabeça as coroas lhe tinham descaído, no chão a cantarinha ainda à mão. Os moços, já que o velho muitas vezes os trouxera ao engano na esperança de lhe ouvirem o canto, o prendem firme com as próprias grinaldas. Porque atais estes laços assim? Soltai-me, jovens. Já basta que se veja que tivestes para tanto o poder. Soltai-me, e vos direi eu, de versos meus, tudo o que saber quereis. E logo começa Sileno, num canto de embriaguez. Logo começa a cantar, a bailar e a cambalear, e no seu baile se conseguem ver faunos e feras em cadência juntos dançar como dançavam dos carvalhos as balançadas copas. Ele cantava como se um imenso vazio houvesse e nele se juntassem as sementes das terras, mares, ares e do fluido fogo os elementos logo depois também, a pouco e pouco, ganhando consistência o curvo céu, em seguimento endurecendo o solo, nos oceanos a ficar nereida, tomando sua forma tudo o que há. A terra com espanto viu brilhar o sol nascente, viu cair a chuva das nuvens lá nos altos, começaram os bosques a surgir e a vir andando esparsos animais por virgens montes. E Sileno cantou depois das pedras. Sileno cantou das aves, das montanhas, dos jacintos, das metamorfoses, e tudo ganhou asas. Tudo o que Febo outrora compusera, com o ditoso Eurotas o cantando e logo o transmitindo a seus loureiros, cantou então Sileno, com os vales em seu eco,
o lançando para os astros, até chegar a hora da recolha e despontar véspera no céu, para pesar de Olimpo. É ele, Sileno, com o jovem Dionísio pela mão, que abençoa todos os loucos, amantes da natureza, escravos do teatro, da metamorfose, da dádiva, escravos das musas, tolos, montados nos seus burrinhos. Bebe a terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. Bebe a terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. O sol às águas e ao sol a lua, o sol às águas e ao sol a lua e às estrelas claras. O sol às águas e ao sol a lua, o sol às águas e ao sol a lua e às estrelas claras. Porque é que só eu não hei de beber? Porque é que só eu não hei de beber? Porque é que só eu não hei de beber? Traz a água e o vinho e coroas de flores, que agora com Eros me debato. Traz a água e o vinho e coroas de flores, que agora com Eros me debato. De novo amo e já não amo, deliro e não deliro. Estou louco e não estou louco. De novo amo e já não amo, deliro e não deliro. Estou louco e não estou louco. Bebe a terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. Bebe a terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. O sol às águas e ao sol a lua, o sol às águas e ao sol a lua e às estrelas claras. Bebe a terra negra e a terra as árvores, as águas aos ventos. Assim vivia o povo romano, em profunda comunhão com a natureza, com deuses e deusas em seu redor. Não era só nos templos, não eram só aos templos que iam prestar culto. O culto começava e terminava na casa de cada um. Aí sim, os verdadeiros santuários, na casa de cada um, do mais pobre ao mais nobre. Aí se montavam altares, aí se acendiam as luzes, as oferendas, se queimavam óleos e ervas.
Todas as coisas tinham seu Deus. Todas as coisas, pedra, grão, planta, erva, tinham alma. E para acalmar a fúria dos deuses, para andar lado a lado com eles, eu dou, tu devolves, tu dás, eu retribuo. Prestava-se culto. E era assim que viviam, em profundo animismo, tudo animado de vida, tudo. E em casa, os lares, deuses do lar, lar é Deus. E a eles se prestava culto. Todas as casas tinham os seus lares dançantes, lares protetores. Diz assim nesta comédia de Plauto, que abre, imaginem isto dito no teatro, com 4.000 pessoas olhando o Tejo. Abre a comédia com o Deus lar, para que ninguém pergunte, admirado, quem sou. Eu o direi em poucas palavras: eu sou o Deus lar desta casa, de onde me vistes sair. Esta casa, há muitos anos que nela estou, que a habito, desde quando era do pai e do avô deste que hoje nela vive. Faz-nos tanta falta voltar a olhar para as pedras, para as paredes das nossas casas e escutar o lar que nelas vive e apaziguarmos-nos com ele. Porque passamos cada vez mais tempo dentro de casa. Acender os óleos, defumar as ervas, sabendo que cada uma, por mais singela, tem sua alma, tem seu Deus. Oferecer, agradecer, viver entre quatro paredes, como se num altar, como se num santuário, o melhor de todos. Claro que era assim que se vivia, em comunhão com os deuses, com a natureza, lares agraciados de manhã e à noite, um refúgio, oferendas, nichos com Dionísio, Baco, Hermes, Hera, serpentes. Adoravam-se serpentes. Seria das histórias, das memórias de Alfiusa? É que só mais tarde é que a Igreja nos demonizou a serpente. Estamos no século I e II depois de Cristo. Ainda se vivia um cristianismo primitivo, a língua toda misturada, as crenças todas misturadas, e tudo se foi moldando. Só muito mais tarde havia de ser proibido ir adorar os deuses do bosque, os deuses do vinho, os deuses da pedra, do inverno, das primaveras, dos mortos. Foi proibido, mas tudo é líquido. E ainda hoje, tudo tanto se mistura. Todos os ritos, todos os rituais. E prova disso são as histórias que ainda se contam
Por exemplo, estas desta altura do ano, as histórias do nascimento do menino. Língua que se vai moldando, de celta a latim, o galaico ao português, as cantigas de louvor, ainda hoje cantadas naquilo que as avós nas aldeias ainda chamam latinórios. Vamos iniciar este caminho até ao nascimento do menino com um canto a Santa Maria. Bem podia ser Cíbele, a deusa mãe. Pero cantigas de louvor fiz de muitas maneiras, havendo de louvar sabor a que nos dá carreiras, como de Deus hajamos bem, só não tenho que discernir que tanto é comprida a louvor da que nos mantém, que nunca é finda. E porém lhe quero rogar que meu dom pequenino receba e o queira filhar por aquele que menino no seu corpo se figurou e se fez homem, nos salvou por nos dar paraíso. No seu corpo se figurou e foi e de bom siso. No seu corpo se figurou por nos dar paraíso e foi e de bom siso. Tinha um menino acabado de nascer, pequenino,
muito moreno, cor de chocolate, uns lábios vermelhos, cor de romã, olhos de avelã. Ali estava pequenino, nu, numa gruta, ao frio. Nos campos contam, isto contam, os bichos dormiam. Nesse tempo, o pirilampo ainda não luzia. Voava para cá e para lá, ia contra as coisas e, de repente, num encontrão que deu, viu um clarão e pensou: rebentei a minha cabeça. Mas depois olhou para o céu e era uma estrela tão grande, tão grande, tão grande, que parecia o sol. Tanto parecia o sol que o galo acordou. E foi ele que deu a boa nova. Ele disse: cocrocó, cocrocó, o menino já nasceu, o menino já nasceu. E o boi levantou os cornos e disse: aonde? E a ovelha, tresmalhada no meio das outras ovelhas todas, acordou e disse: Má, em Belém, em Belém. E a cabrinha, no meio das outras cabrinhas todas, saltou para cima de uma pedra e disse: Má, não digas, não digas. E o cão, que viu todo aquele bicho acordar, disse: então eu vou. E desatou a correr. Foi o cão, foi a cabrinha, foi a ovelha. Passaram ao lado do burro e o burro disse: eu também vou, eu também vou, eu também vou. E o pirilampo também quis ir. E agarrou-se à cauda do burro e lá foi, ele todo contente, a cavalo no burro, a cavalo no burro. E quando chegaram, o menino estava cheio de frio. Entrou logo o boi, soprou para cima dele e disse: eu te aqueço, ofereço-te todo o meu calor e a minha força quando precisares de mim para trabalhar a terra. E pôs logo o burro ao lado e disse: eu também te ofereço o meu calor. E começou a bufar. E quando precisares, sempre que precisares, quando cresceres, eu levo-te. Hás de andar sempre montadinha em mim. E pôs logo a ovelhinha ao lado e disse: e eu dou-te a minha lã toda para fazeres a primeira roupinha. E quem é que fez a primeira roupinha do menino? Pois foi a avó, Santana, que anda, vejam só, ao redor do mundo, montada numa carruagem. E onde passa, nasce uma fonte, Senhora Santana, que faz girar o mundo. A avó do menino, lembra-vos alguma história? Ela é que levou a lã e se sentou na dobadora. E depois veio a cabrinha e disse: e sempre que a tua mamã precisar de trabalhar, eu dou-te o meu leite. E o menino esgueirou-se e começou logo. E o cão saiu da gruta e disse: e eu vou ser o teu fiel amigo, e quando vierem homens maus, eu dou logo sinal. E pôs lá ao fundo do caminho. E todos fizeram as suas oferendas. E a pirilampo: eu vim aqui fazer o quê? Só ver as vistas. Não nada para oferecer, sou um bicho raquítico e feio. Quem tem patinha? Esgueirou-se assim em cima do narizinho do menino. E ele é tão bonito. Eu não tenho nada para lhe oferecer. E naquele instante, uma lágrima caiu do olho minúsculo do pirilampo. E o menino abriu os olhos. O pirilampo não reparou, porque estava tão envergonhado, já estava a dar meia volta para se ir embora.
Mas foi o menino que tirou a lágrima e com um dedinho tocou o rabo do pirilampo. E foi naquele instante que ele se acendeu. E naquele instante, todos os pirilampos do mundo se acenderam. Já vão olhar de outra maneira para as luzinhas de Natal. Pequenas estrelas que começaram a luzir e enfeitaram a gruta e guiaram todos quantos quiseram vir saudar o menino que acabava de nascer. Um menino igual a todos os outros meninos, tão especial como cada um. Sempre que luz um pirilampo, nasce um menino neste mundo. Assim ficaram durante muito tempo, até um dia que aquele rei grande e mau, o das tranças, era uma vez lá na Judeia um rei, feio bicho de resto, uma cara de burro sem cabresto e duas grandes tranças. A gente olhava, reparava e via que naquela figura não havia olhos de quem gosta de crianças. Mandou matar todos os meninos porque queria apanhar aquele que era o menino Deus. Por essa altura, já o menino se entretinha. Sabem a fazer o quê? Era só palha e lama e o menino não tinha com que brincar. Ficava ali sozinho. A mãe tinha de trabalhar, o pai não estava. E ele fazia passarinhos, modelava passarinhos com as asinhas abertas e colocava a decorar a gruta. E quando a mãe chegava, o menino dizia, já falava, mãe, os passarinhos voam. E ela ria. Não te rias, mãe, queres ver como voam? Voa! E eles não voavam. E a mãe ria, um dia, voa! E eles não voavam. Rite, que um dia hão de voar. E um dia, que há sempre um dia, o cão começou a ladrar. E vinham os homens com as botas para matar os meninos. E a mãe só teve tempo de pegar no menino, enfiou na albarda do burro, pôs-lhe a mão assim na boca. E os homens chegaram, com aquelas botas, a esmagar, a esmigalhar os passarinhos de barro. E o menino que espreitava pelo buraquinho da albarda, mamãe, o meu passarinho. Calado. E foi aí. Voa! E os passarinhos? Caíram os soldados, lançaram as mãos ao ar, milagre! E desataram a fugir. E a mãe e o pai ajoelhados, milagre! É mesmo o menino Deus! E ele lá dentro da albarda do burro, quais milagre? Eu sou mágico, mãe. Eu sou mágico. Montaram o burro e fugiram. E foi no caminho de fuga que o menino, montado no seu burrinho, e as coisas transformavam-se. Mexe-te! E as coisas mexiam-se. E durante esse percurso, vejam bem, centenas de histórias se contam em que a mãe e o menino abençoaram plantas, pássaros, seres, tudo bailando e ganhando vida à sua passagem, sendo abençoados se os protegessem e amaldiçoados se os denunciassem. Houve uma altura em que a mãe teve de parar no caminho. Dizem que estava a dar mama ao menino ali ao lado de um cardo que ficou todo pintalgado, com manchinhas de leite. Por isso ainda hoje assim é. E contam que também lá ao fundo num caminho já estava muito calor e Maria tirou o seu manto azul e pousou por cima do rosmaninho
do alecrim, e quando retirou estava ele cheio de florinhas, azuis, anil, e até hoje assim ficou. Dizem que o menino foi espalhando giestas pelo caminho para saber qual seria o percurso de regresso. O burrinho foi abençoado, as cotovias, o rio que à sua passagem sempre bolia e fazia sons. O rio, todos os rios do mundo, foram fadados para que tivessem sempre fome e ficassem dentro deles cheios de gente e memória. Foram passando assim até chegarem a uma nova casa, e um dia contam que Maria foi encontrar o menino muito sozinho, pensativo, olhando o infinito e pensando: mãe, temos estas mãos mágicas, fazemos todos estes feitiços, mas há uma coisa que me dói no coração. Nunca mais vi os meus passarinhos. Calma, filho. Calma, filho. Tudo a seu tempo tem seu tempo. E não é que depois do frio do inverno, quando veio assim o primeiro raio de primavera, mãe, e lá vinham e eram muitos passarinhos de barco, voavam, são os meus passarinhos. E foram buscar barro e terra e ervas, aquilo de que tinham sido feitos para fazer os seus ninhos na trave do telhado. O milagre do menino eram andorinhas, as primeiras da primavera, as que prometem que depois do mais frio inverno volta sempre a primavera. As andorinhas que protegem todas as infâncias, todos os meninos. As andorinhas que retiram a dor e os espinhos, que recolhem o sangue. A andorinha, que aparece sempre representada na testa do imperador Augusto, a sua cauda assim, como se fosse a franja. Aqui, sobre as nossas cabeças, sempre uma andorinha, protegendo os meninos que somos, loucos, feiticeiros, embriagados de música, de poesia, de amor. Vivam bem esta quadra e lembrem-se que em cada canto ainda há um Deus. Nossa Senhora faz meia com linha feita de luz. Nossa Senhora faz meia com linha feita de luz. O novelo é lua cheia, as meias são para Jesus. O novelo é lua cheia, as meias são para Jesus. Quando a noite é escura e bela, disse lá na minha aldeia que à janela de uma estrela Nossa Senhora faz meia, que à janela de uma estrela Nossa Senhora faz meia. A rodar a domadoira andam 4 anjinhos nus, prendendo Nossa Senhora com linha feita de luz, prendendo Nossa Senhora com linha feita de luz. Jesus, pequenino e loiro, na linha todo se enleia. As 4 agulhas são de ouro, o novelo é lua cheia. As 4 agulhas são de ouro,
o novelo é lua cheia, dormem as coisas mais santas, só a Mãe Santa produz. Dormem as coisas mais santas, só a Mãe Santa produz. Faz serão até às tantas, e as meias são para Jesus. Faz serão até às tantas, e as meias são para Jesus. Ainda hoje, em muitas aldeias, quando nasce o menino, muito antes de ser apresentado a Deus, é oferecido à lua. Na primeira lua cheia, as avós colocam o menino nu para receber o luar e dizem: ó lua, luar, leva o meu menino, ajuda-mo a criar. Eu sou mãe, tu és ama. Cria-o tu, que eu dou-lhe mama. Muito obrigada.